respaldo que o Instituto oferece. Então, as coisas estão caminhando, né? Outras, também parece que, não sei se essa notícia é nova, mas hoje chegou numa mensagem para mim que em Santa Catarina foi aprovado o homeschooling. Eu não sei qual é a lei que foi aprovada, como foi, mas existe aí um movimento nesta direção. O que eu queria dizer, então, para os pais e também ouvi-los um pouco aí, se possível. O que é essencial para nós, né? Eu estava aqui preparando um exame de consciência para a confissão e um dos pecados que o manual que eu peguei acusa é ter colocado ou deixado o filho estudar numa escola não católica que não que prejudique a sua fé, está ali como um pecado grave. Então, eu achei muito interessante esse manual, essa observação, né? É um manual bem usado aí pelo pessoal, né? Até vou mostrar aqui o pessoal vê, né? É esse daqui, ó. Né? Tá usando aqui. Então, para a gente entender que do ponto de vista da salvação da alma não é opcional. A criança precisaria e precisa ter uma educação que faça com que ela conheça e ame a Deus. Vou propor que a gente estude como a gente vai se dedicar à educação e a nossa associação. Ela vai ser, por causa da educação, eu vou estudar um pouquinho com vocês esse livrinho aqui, ó. Então, se alguém já tem conhecimento, já estudou e quer partilhar com a gente temas dele, né? Por quê? Esse livrinho aqui, ele teve algumas leituras fizeram com que eu saísse do estado que eu estava de modernismo, de uma situação assim que a gente chama de rosca sem fim, né? Que a gente está sempre caminhando, mas na verdade não sai do lugar. Bom, então, uma das leituras que eu já partilhei com vocês é o documento do Papa Pio X, Paciendi, né? Eu tenho aqui também, vou mostrar para vocês. Tenho ele encadernado aqui, ó. Paciendi Dominix Gressis, né? Eu não sei como fala certinho em latim, sobre as doutrinas modernistas. Esse documento não é fácil, e a leitura dele não é tão simples, mas ele esclarece essa parte da fé, o rumo que vai tomar. E é interessante que esse daqui, que eu peguei aqui, que é o que nós vamos trabalhar, né? Que eu coloquei a título para o pessoal ler, porque a nossa intenção aqui nessas associações é que a gente tenha uma base filosófica, teológica, para que a gente atue no universo da educação, né? E no universo da educação nós temos objetivos que nós já colocamos, né? Nós queremos nos organizarmos em corpos intermediários para que a gente possa desenvolver um projeto educacional que possa ser usado na nossa casa, na nossa família e nas famílias afins. E também em escolas, em instituições que a gente possa desenvolver. Nós vamos estudar meios para que esse trabalho seja viável. Nós vamos buscar apoio e esclarecimento para que a gente possa avançar com esse projeto em todas as esferas, em todas as instâncias. Não é fácil, pessoal. Eu estava lembrando hoje aqui, na hora que eu estava rezando, pedindo a graça para Deus para este projeto, da época que nós íamos lançar a escola, em 97, 1997. A gente se reunia aqui numa paróquia e nós começamos a reunir pais e professores que quisessem inaugurar um projeto de uma escola católica. E teve reuniões que foram assim, que estava eu e meu cunhado
junto, rezando o terço, porque a gente não tinha claro para que lado ir, como fazer, e queria também submeter aquele projeto à vontade de Deus, né? E estava bem confuso na época, assim como está talvez mais confuso agora a realidade do entorno, né? Da fé, da educação, de tudo. Bom, hoje nós temos, graças a Deus, assim, uma realidade um pouco mais avançada em termos de educação. Nós estamos aqui trabalhando, eu gostaria que a gente entendesse esse processo. Nós temos hoje muitas famílias usando um material católico que Deus nos concedeu a graça de desenvolver. Nós temos famílias que já se organizaram em associações. Depois nós vamos colocando aqui nesse canal aqui as partilhas, as estruturas que já existem. Nós temos gente nos ajudando a nos organizar. E nós temos gente já aplicando este estudo, que é uma exigência da igreja. Então, o que nós queremos fazer para que as pessoas entendam? Nós não queremos atuar de maneira revolucionária. O que é atuar de maneira revolucionária? Para fazer uma coisa, você destrói a outra. O revolucionário, ele não é um reformista, para vocês entenderem. Por exemplo, para entender a diferença, por exemplo, ó, a reforma protestante, que eles chamam de reforma protestante, nunca foi reforma, porque ela foi uma revolução contra a Igreja Católica. E eles trabalham e trabalharam para destruir a igreja, e não para melhorar, não para dar qualidade para a igreja. Eles trabalharam para se opor à igreja. Isso é revolução, mesmo que você chame de reforma. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos pegar. A gente já está atuando há 4 anos na educação. Temos muitas famílias que foram beneficiadas por esse trabalho. Ele precisa melhorar, ele precisa atingir mais gente, ele precisa chegar em mais casas. É um direito de Nossa Senhora, é um direito de Jesus Cristo que as pessoas o conheçam, o amem, né? Deus precisa ser conhecido e amado. E a luta nossa é pelos direitos de Deus, né? As associações nossas, e essa associação que nós estamos montando é para defender o direito de Deus, o direito que ele tem de ser o governo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, da nossa sociedade. Então, que a gente possa entender que nós vamos nos organizar com calma e gradativamente. A ideia nossa é ir avançando sempre. Para quê? Para que a gente atinja esse objetivo do reinado social de Cristo. Este reinado, ele transborda para a sociedade a partir do momento que ele inicia nenhuma alma, nenhuma pessoa. Daquela pessoa, ele vai, como que aquela graça vai jorrando, né? E vai atingindo a sua família, a sua casa, o entorno, e é um processo lento. O que eu quero dizer que é importante a gente entender nesse processo para que a gente não perca o passo e não desanime. Que se a gente filiar este trabalho, este caminho, à fé católica de sempre, que é anterior ao modernismo, esse projeto ele caminha gradativamente pela graça, pela força das promessas de Jesus Cristo à sua igreja. Qual que é a diferença para a gente entender da fé católica de sempre e da fé ecumênica modernista de hoje? A fé católica de sempre, ela tem base e ela se sustenta no conhecimento intelectual de Deus, no desejo de amá-lo, na decisão de seguir seu Filho Jesus Cristo, de se tornar perfeito cristão. Então, ela é uma realidade que vai acontecendo pela revelação que Deus fez. Aquela revelação que Deus fez em Cristo,
aquilo que Jesus nos revelou do Pai e aquilo que Jesus instituiu para a nossa salvação. A gente tem que ter isso claro. Ó, a fé do católico é uma fé que que leva ele a ser um outro Cristo, um perfeito cristão. E ela passa pelo conhecimento, pela razão que conhece o conteúdo revelado por Cristo, a sua doutrina, a palavra, o magistério, tudo aquilo que Jesus realizou como sacramento, como possibilidade para a nossa salvação. Ela é inteiramente voltada para aquilo que Cristo nos deu, revelou e ensinou. Este depósito, esta revelação, esta graça, ela é guardada pela Igreja, pela autoridade, principalmente do Papa. Ele guarda essa revelação. Bom, o que aconteceu com o modernismo? No modernismo, por isso que é bom ler a Patiente, o Papa São Pio X vai falar. O modernismo ele vai fazer uma atuação em todas as esferas de pensamento, filosófica, teológica, histórica. Ele vai entrar em todas essas esferas e vai fazer uma mudança. Vai transformar esta fé, que é um dom, uma graça, que Deus nos deu pela revelação da verdade em Cristo Jesus, por aquilo que Jesus instituiu e nos deixou, por uma realidade de sentimento religioso. Então, você começa a somar as experiências religiosas das pessoas e as obras começam a brotar desse intimismo, que nós não podemos chamar de intimidade com Deus, desse intimismo que a pessoa cria com Deus, de estar achando que está fazendo a vontade dele porque sentiu que Deus falou. Isso foi uma mudança que foi feita. Essa mudança foi feita e ela foi apresentada como uma nova realidade superior àquilo que a igreja fazia. Aquilo que a igreja fazia de guardar o depósito da fé, de revelar, de ensinar as pessoas as verdades e como que diz, proteger essas verdades, de guardar essas verdades como o tesouro da nossa fé, foi substituído por esse sentimentalismo, que é a contribuição ou a descontribuição, ou a má contribuição da igreja evangélica, que como não se submeteu à revelação, não aceitou a igreja instituída por Cristo, não aceitou a doutrina, ela tinha que ter um ponto de referência, é esse intimismo com Deus. Olha, então Deus falou comigo, eu abro uma igreja. Deus falou comigo, eu fundo uma comunidade. Deus falou comigo, eu vou fazer uma pastoral. Deus falou comigo, eu vou fazer um trabalho. Olha, pessoal, isso aí tem que passar pelo crivo de um sacerdote católico, com aquela fé não modernista, porque o modernista vai falar que Deus falou mesmo. Por quê? Porque a visão do modernismo é introduzir o leigo católico, que deveria estar fazendo uma ação católica no mundo, no universo da, da atuação religiosa da igreja. Por isso, esses princípios são fundamentais. Se a gente não entender esses princípios, a gente não entende o que a gente tem que fazer. Bom, eu não gostaria que a gente fosse teórico. Eu gostaria que a gente fosse, na medida do possível, o pessoal que tem esse desejo de ir fazendo uma associação, de ir atuando, entendesse que é muito importante iniciar o processo. A gente vai ajudando, chama mais uma família. Qual é o objetivo? Para a gente entender quando que é uma ação católica de sempre, e não é uma coisa modernista. Quando ela não atua, o apostolado da pessoa não é um apostolado destinado ao padre, à vida religiosa.
toda a esfera de ensinamento, toda a esfera de orientação sacramental, todos os sacramentos são destinados à ordem sacerdotal, à vida religiosa. Seria muito bom se um dia voltássemos a ter religiosos nas escolas dando aula. A diferença, para a gente entender, é muito simples. O religioso formado para a vocação do ensino, sob a tutela da igreja, da fé, ele é aquilo que a gente chama de mestre. Por quê? Porque ele conhece o essencial de todos os assuntos importantes. Ele conhece o essencial das matérias pedagógicas, de todas as matérias, ele conhece todas as matérias. Conhece história, geografia, matemática, ele conhece o essencial de cada matéria. Ele conhece filosofia, ele conhece teologia, ele conhece política, ele conhece economia, ele conhece psicologia, ele conhece pedagogia, ele conhece todas as ciências, né? E ele vai ministrar para os nossos filhos, iria ministrar para os nossos filhos, uma dessas matérias ou mais matérias. E ele, por ter fé, por ser consagrado a Deus, por ser religioso, por conhecer todos os assuntos, isso que está no material nosso está na vida dele. Ele integra tudo à fé. Ele faz esta realização. O que nós fizemos ao fazer o material, para vocês entenderem, foi criar uma apostila que, em algum momento, ela se parece com um mestre. Por quê? Porque todas as matérias estão sob a tutela da doutrina católica. Nós juntamos todos os nossos professores. Meu pai falava assim: se juntar tudo 6, não dá 1. Para vocês entenderem. Todos os nossos professores não dá 1. Na ideia do que deve ser o ensino. Para vocês entenderem como é que funciona. A que distância que nós estamos das coisas. E como nós temos que caminhar. Então, se nós ficarmos na teoria, nos estudos, a gente não vai chegar num lugar concreto. Então, a minha proposta é que a gente vá fazendo essas associações, que a gente vá organizando, que a gente vá organizando toda a nossa vida, todas as nossas famílias, com esta visão de que nós precisamos reconquistar para Deus as coisas que foram roubadas de Deus, tiradas de Deus. Né? Então, nós, quando Deus nos beneficiou com todo esse florescimento da fé na Idade Média, da igreja, que desenvolveu as ciências, desenvolveu tudo, o homem está naquela fase assim, sabe? Dá o que é meu, pai, que eu vou embora. Aquela fase do filho que pega da parábola, que fala para o pai dar a herança para ele. Deus, o mundo era um caos. Jesus Cristo, a preço de sangue, os seus discípulos, a preço de sangue, confrontaram o mal, estabeleceram a paz, trouxeram a verdade, iluminaram os povos. Estes povos, na sua ingratidão, na sua maldade, na sua revolução, se voltaram contra esta igreja, essa graça, essa revelação de Deus, pegaram tudo isto e agora estão comendo a lavagem dos porcos. Porque a vida que nós temos hoje, esses alimentos, esses benefícios que nós temos, tudo que nós temos hoje, pessoal, é simplesmente lavagem de porco para a nossa alma. Deu para vocês entenderem? Para o nosso corpo, está ótimo. Ele está feliz da vida, fazendo academia, se enfeiando aí com as tatuagens, se enfeiando com os cabelos mal cortados, se enfeiando com as roupas rasgadas, e o pessoal acha que está arrasando. Mas a nossa alma está passando fome, como aquele filho que não tinha o que comer porque ninguém dava. Deu para entender? Ninguém dava o quê? E quando ele foi comer a comida dos porcos, o dono ficou bravo com ele. Se você for querer conhecer e amar a Deus, as pessoas te desprezam, te perseguem, te proíbem. É aquela realidade daquele filho que saiu de casa, pediu a sua herança. Aí, essas pessoas mal informadas chamam
aquele auge da graça de Deus, aonde o Estado, aonde toda a sociedade tinha relacionamento profundo com Deus, de idade das trevas. E depois chama de iluminismo, de idade iluminada, todo o obscurantismo, todo o obscurecimento, tudo que se escureceu. E nós vamos, ao ler esse livro do Maquiavel Pedagogo, que eu estou falando para vocês, entender qual é o processo aplicado. Por quê? Porque a coisa mais importante para você atingir um objetivo contrário a Cristo é mentir o tempo todo. Tem que se mentir profundamente o tempo todo com todos os recursos. Por quê? Porque o pai da mentira é o demônio. E Jesus Cristo é a verdade. Ele não falou a verdade, ele não ensinou a verdade. Ele é a verdade. Ele é a cabeça da igreja. Ele é Jesus Cristo. Não é teórico, não é simbólico, que nem muita gente quer ensinar. Jesus Cristo é presente, ele é verdade revelada, ele é presença de amor no mundo, ele é a salvação que Deus nos deu. Então, para que a gente entenda isto concretamente, nós precisamos entrar numa realidade concreta. Então, precisamos fazer o quê? Nos organizarmos em associações, em grupos. Ah, eu não sei, não sei fazer associação, tal. A gente orienta. Ah, não estou com coragem. Começa com um grupo. Não precisa de fazer uma coisa oficial. Inicia um processo. Tem um amigo meu que ele falava assim: dá o passo que Deus dá o chão. Né? Ele fala assim: se você der o passo, Deus dá o chão. Então, que a gente possa entender isto, que nós precisamos lutar e devolver para Deus aquilo que é dele. Então, toda essa realidade das nossas almas, da nossa vida, da nossa eternidade, ela foi criada para Deus. E Santo Agostinho falava: eu vou repousar em Deus, eu vou repousar em Deus, porque é o lugar de onde eu vim. Eu nasci do amor de Deus, da vontade de Deus, do pensamento de Deus. O ser humano é irrepetível, não tem dois seres humanos iguais no mundo. Para vocês terem uma ideia, uma árvore e uma floresta não tem duas folhas iguais. Olha a capacidade criativa de Deus. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que esta realidade, hoje, que nós estamos propondo, é que a gente entenda princípios. Para quê? Para que a gente não saia. Olha, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender o seguinte: nós fomos formados numa fé modernista que se opõe à fé de sempre. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou ter consciência disso e vou caminhando lentamente para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai te tornar livre. Como que eu sei que estou caminhando para a verdade e estou ficando livre? Quando a minha caridade vai aumentando por todas as pessoas. Por Deus primeiro, pela verdade revelada por Cristo e por todas as pessoas. Que nem hoje eu sei que esta realidade modernista que está aí de fé persegue e se opõe a Cristo. Mas eu tenho uma caridade e um amor por toda a igreja. Para mim é inconcebível não rezar por todos os sacerdotes, não desejar que todos assumam a vida sacerdotal. Conversava hoje com um padre e ele me dizia: virou profissão. Nós somos profissionais liberais. A gente não cuida da salvação das almas. A gente faz um monte de coisa que às vezes é sem sentido. Então, o que eu quero dizer para que a gente entenda, então? Para a gente ter objetividade no que estamos fazendo. Vamos com calma, fazendo coisas simples. Então, você que está na sua cidade, no seu lugar, vai pedindo a Nossa Senhora, vai reunindo com outra pessoa, vai pegando esses princípios, vai tentando entender, vai esclarecendo. Eu estou à disposição
para que a gente entenda esses princípios, não profundamente, teologicamente, não filosoficamente, não para a gente dar aula sobre isto, não para a gente ficar ensinando os outros sobre isto, não para que a gente se transforme aí num divulgador, num educador. Não, isso a gente pode até fazer, não sou contra, mas não é este o objetivo nosso, formar pessoas para sair ensinando princípios da ação católica para os outros. Não, a nossa ideia é que a nossa ação, de agora para frente, tenha esta grade de sintonia, este jeito de ser, que ela possa. Porque deixa eu explicar uma coisa para você. Se ela não for assim, ela não vai dar fruto. Por que ela não vai dar fruto? Porque o fruto, as nossas ações pastorais e a minha ação pastoral durante 40 anos deu flores, mas era muito difícil de se colher frutos. Por quê? Porque faltava princípios e bases. Quando eu acertei alguns princípios e apliquei, eu colhi alguns frutos disso que estão aí, que é o Instituto Cidade de Deus, que é o Instituto Cidade de Deus é uma graça que Deus nos concedeu, porque eu apliquei princípios daquilo que Jesus Cristo fez. Eu fiz um curso, nesse curso eu aprendi que a atividade principal de Jesus Cristo na Terra não foi fazer milagre, não foi discutir com fariseu, com hipócrita, com judeu, com rabi, com mestre, nada. A atividade de Jesus Cristo não foi ficar em oração. A atividade principal de Jesus foi que, pela abundância da sua oração e do seu relacionamento estreito com o Pai, ele pudesse sustentar até o fim o projeto de formar outros iguais a ele. Jesus Cristo formou discípulos que, que ele enviou depois de 72, que saíram fazendo as mesmas coisas que ele fazia, voltaram admirados. Mas desses discípulos, ele escolheu apóstolos. Desses 12 apóstolos, que um o traiu, infelizmente, esses 12 apóstolos evangelizaram o mundo. Não foram. E com esses 12 apóstolos, Jesus dedicou 3 anos da sua vida ensinando, corrigindo, admoestando, para que eles pudessem realizar o projeto dele. Quando eu aprendi isto, eu estava no começo da minha caminhada. Estes professores, hoje pais de famílias, que escreveram o material do ICD, eram crianças na escola, para vocês entenderem. De 7 anos, de 4 anos, de 6 anos. Eles foram crescendo dentro desse ambiente de fé. E eu entendi, quando eles se aproximaram da comunidade, que eu precisaria me dedicar a eles e deixar o resto. Então, embora eu fosse da Renovação Carismática, fosse um fundador, eu não saí para pregar. Não porque eu não sabia o que falar, mas porque eu tinha feito uma escolha. Qual era o desejo do meu orgulho, da minha vaidade? Pregar, porque possivelmente eu faria algum sucesso. As pessoas gostavam de me ouvir falar. Mas eu pedi que Deus me livrasse desse pesadelo de desenvolver a minha vaidade, meu orgulho, a minha soberba. E ele me concedeu a graça, então, de gastar uma boa parte da minha vida com esses meninos, trabalhando de pedreiro, botando eles na obra, conversando, rezando, estudando os conteúdos junto com eles, tomando decisões arriscadas, como a de sair de tudo lá sem nada. A gente vivenciou este processo. Então, o que eu queria que a gente entendesse no processo da criação dessas comunidades, dessas associações? Que nós
Precisamos dedicar tempo a isso. Nós não vamos criar associações para fazer sucesso e resolver apenas situações particulares. Nós vamos criar associações para termos ferramentas para podermos entrar em combate numa guerra que está por vir. Ou vocês acham que não está por vir a guerra? Tem uma guerra por vir, hein? Uma guerra para que não haja nenhuma criança com fé, com identidade, com consciência de certo e de errado, com consciência de bom e de ruim, com capacidade cognitiva, intelectiva, com capacidade de entender. Se gasta bilhões para isso, pessoal. Eu faço um raciocínio lógico para as pessoas entenderem, muito simples. Quando a Coca-Cola foi inventada e foi lançada, o dono da empresa gastava quase tudo o que ganhava, não para, que nem muitos empresários fazem, para comprar iate, casa. Ele gastava para que a Coca-Cola fosse conhecida e fosse tomada. A minha pergunta é, deu certo ou não? Ele investiu. Por isso que se fala que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Ele não queria, num primeiro momento, ganhar dinheiro. Ele queria que as pessoas conhecessem o seu produto e bebessem o seu produto. Nós precisamos entender que, nesse primeiro momento, nós não temos que resolver o problema particular. Nós temos que crer na promessa de Deus. Busca primeiro o reino. Quer dizer, nós precisamos buscar uma maneira de que Jesus reine nas nossas casas, na nossa vida, nas nossas famílias. E o resto vem por acréscimo. Ele vai nos defender, ele vai nos dar a graça, ele vai nos possibilitar um projeto, ele vai nos dando as coisas necessárias, porque são acréscimos, não são essências. A essência é conhecê-lo e amá-lo. A essência é aquilo que a igreja diz: um pai católico não tem o direito de que seu filho não estude no material católico. Aí alguém pode falar assim: ah, mas hoje em dia não dá, sabe? Mas como que a gente vai fazer isso? Tem material católico batendo na sua porta e num preço acessível. Você, é isso que as pessoas têm que, é isso que as associações têm que fazer. Elas têm que proporcionarem o estudo católico para as pessoas. Em vez da gente ficar escondido de todo mundo, morrendo de medo, a gente começa a criar realidades educacionais para que as pessoas conheçam e amem a Deus. Tem gente que está até desempregado, junta 4 ou 5 crianças, pega o material e vai dar aula. Ah, mas dá aula de reforço, filho. Fala, ó, eu vou garantir. Vocês viram o efeito que esse material faz? Vocês viram? As pessoas vão pagar com o maior prazer. Por quê? Porque vai fazer bem para a família, para a pessoa. Por que que nós colocamos, para a gente entender um pouco o processo, para mim abrir aí a participação do pessoal, eu acabei me empolgando aqui, a gente, o que que acontece? A gente está realizando, propondo que a gente não seja teórico, que a gente, junto com a teoria que nós estamos, vamos estudando devagar, a gente vá tendo iniciativas e vá realizando alguns projetos. Por exemplo, a gente a gente fez uma proposta aqui que eu não sei se o pessoal entendeu. Nós colocamos aqui uma proposta de nome da associação e de nome do nosso canal. Esse não é definitivo, nós podemos mudar. As pessoas podem sugerir. Isso aí é para a gente iniciar o processo. O que a gente pôs? Ó, Associação Educacional Nosso. Desculpa, é a Associação Nacional Educacional, está faltando um nacional aqui. Educacional Nosso Bem Comum. A sigla seria ANEMBEC. Para a gente fazer o canal, pode ser só a sigla, ANEMBEC. Por quê? Porque nós colocamos Associação Nacional Educacional Nosso Bem Comum. Porque é o que nós estamos querendo lutar, realizar e fazer. Estamos falando a verdade. Numa linguagem adequada ao nosso tempo. Por quê?
Porque nós vamos usar duas palavras que vão nortear todo o nosso trabalho. Nós vamos usar a palavra socialização para tudo aquilo que for educação da doutrina católica. E vamos usar o bem comum para tudo aquilo que nos leva à caridade unida a Cristo, a Deus. A caridade da fé, do Evangelho. O amor que vem dessa graça. Por quê? Para que a gente possa ter, que as pessoas possam se aproximar e ir conhecendo esse benefício que é o que Deus nos concedeu. Se a gente coloca um nome mais atrativo, as pessoas vêm com mais tranquilidade. Você põe lá, Associação da Tradição de não sei o quê, de não sei o quê, as pessoas se afastam. E a nossa intenção é que as pessoas se aproximem. Por quê? Porque temos algo bom para oferecer, algo belo, algo verdadeiro. Então, se as pessoas quiserem depois observar, fazer observações, eu ficaria muito grato. Mas a ideia é isso que as pessoas precisam entender, que nós precisamos ir realizando projetos. O que o Instituto vai fazer para vocês entenderem? Como eu participo dos dois projetos, eu estou passando, né, todo o Instituto para a Administração dos Meninos, para poder me dedicar a este, mas eu tenho o acesso aos dois projetos, o Instituto vai apoiar, vocês estão falando com o Ricardo, e vai incentivar e vai facilitar todas as iniciativas das associações. O que as associações estão fazendo? Elas estão juntando pais para aplicar material. O que o Instituto vai fazer? O Instituto vai pegar e vai facilitar a aplicação desses materiais. O Instituto não vai se dedicar à associação, a nada. Ele vai fazer o seguinte, ó. A igreja nos pede, Deus nos pede, a educação católica Deus nos concedeu a graça de fazer um material católico. Sim, nós vamos fazer com que a pessoa tenha isso na mão. Ah, mas olha, eu nunca dei aula para meu filho, eu nunca ensinei nada. O Instituto vai dar tutoria, vai dar aula gravada, vai dar plataforma para que você possa fazer. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu não tenho um minuto. O Instituto vai incentivar professoras que estão aí, às vezes, paradas, para sair atrás desses alunos, nos parentes, nas casas, para fazer, a princípio, talvez uma escola de reforço. Olha, pessoal, pega aqui aquela frase, ó, os nossos filhos não podem, nós somos católicos, eles têm que conhecer e amar a Deus. Então, eu estou oferecendo aqui uma aula aqui, ó, para que vocês, a hora que eles verem o benefício daquilo, e você for usando o material, Deus vai abrindo as portas, e a gente vai fazendo. Porque não adianta a gente ser teórico, pessoal. Não adianta nós juntarmos aqui um monte de gente para ficar estudando. Por quê? Porque se for assim, nós estamos. Vamos voltar para casa, que o pior de tudo seria eu, e acho que a maioria que está comigo aqui. A gente não é. O que não falta é a gente estudar. Aliás, quem destruiu a educação do Brasil foram os doutores, os estudados. Quem destruiu a fé foram os doutores, os estudados. Quem está votando a favor do aborto, contra a vida, são os doutores, os estudados. Quem está acreditando em ideologias são os doutores, eles estão divulgando isso, são os estudados. Quem está apresentando teorias revolucionárias, teorias de evolução, teorias de não sei o que lá, são os doutores, os estudados. Por quê? Porque eles desligaram o seu conhecimento da verdade revelada por Deus em Cristo, que é a base para você saber se você está falando verdade ou não. Passou pelo crivo da igreja, da fé de Cristo? É verdade. Não passou? Toma cuidado, recua, tenha coragem de voltar atrás. Bom, é isso então. Queria então que o pessoal entendesse. Eu ia repetir aqui os princípios,
depois, se vocês me permitirem, eu creio que esse aplicativo ele não é reduzido a 1 hora só. Nós podemos ficar mais um pouquinho, se for preciso. Então, eu queria abrir a palavra aí, não sei, o pessoal que está com a gente aí, que quer colocar alguma coisa, quer orientar o pessoal numa prática. Essa parte prática, para nós, ela é tão importante quanto a gente ter um conhecimento, uma base teórica, tá? Não sei se o pessoal quer colocar, né? Tem o seu Cláudio, tem o Enio, tem o pessoal aí que nos ajuda, se vocês querem colocar alguma coisa aí. Seu Cláudio está com a gente aí, seu Cláudio? Também não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, alguma observação. Eu não sei como funciona direito esse aplicativo ainda, tá, pessoal? Mas nós vamos nos familiarizando com ele. Seu Antônio, Pois não. é o Marcos que está falando. Oi, seu É Marcos. só uma instrução, Pois não, para Marcos. todos aí. Se alguém Ô, tiver, Marcos, quiser. Oi, pois não. muito obrigado aí, viu, pelo aplicativo, pelo canal, por tudo, viu? Que Deus te abençoe. Amém, amém, estou à disposição. Quem quiser falar, é só apertar o botãozinho aí do microfone, vai aparecer a opção para mim autorizar aqui a falar. Ele tem essa vantagem para não tumultuar, ele possibilita a pessoa pedir para falar, né? Daí fica tudo organizadinho. Então, quem quiser falar, pode lançar pergunta no chat, né? Ou no canal, naquele comentário do canal, que daí a gente já lê, já responde, ou então apertar o microfone aí do aplicativo que eu já libero para estar falando. Beleza, então vamos testando aí, pessoal. O Marcos aí vai liberando aí quem quer falar para a gente poder interagir um pouco. Ótimo. Estou no aguardo de quem quiser falar. Boa noite, Salve Maria. O Cláudio que vai falar. Tá me ouvindo? Bom. Tá bom. Realmente, tudo que o senhor Toninho falou nessa noite para nós foi muito bom, né? Acho que esse é o caminho que nós estamos seguindo. Sempre a gente faz essa partilha, eu com o senhor Toninho, isso é muito bom, e a gente vai partilhando aí no dia a dia essas informações. E a ideia mesmo é colocarmos no grupo essa caminhada que estamos fazendo, né? Para que todos nós possamos ir entendendo dos princípios. Vão vir outras leituras que a gente vai estar fazendo, e assim a gente vai progredindo na fé, para pormos em prática, como o senhor Toninho mesmo falou, né? Senão a gente vai ficar a vida inteira estudando, e quando a gente for pôr em prática já não vai dar mais tempo. Então, acho que o tempo ele urge a nossa ação de católicos. Ele é urgente executarmos bem o nosso trabalho, e executar bem não é executar de qualquer jeito. Por isso que é necessário o mínimo de formação, o mínimo de conhecimento. Esse conhecimento é o que o Sr. Toninho está nos dando, né? Os princípios, os outros documentos que a gente vai lendo, e a partir daí, a gente entendendo isso, a gente começa a pôr em prática. A gente vai agindo, a gente vai atuando, e vamos nos aprender no dia a dia. Não é isso, Sr. Toninho? Muito obrigado, seu Cláudio. É isso mesmo, viu? Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito aí, tá? Não sei se alguém quer fazer pergunta, pedir lá autorização para falar, fica à vontade. Tem dúvida e não entendeu, a gente vai procurar ser tranquilo nesse itinerário, tá? Nós não vamos sair atropelando tudo, não. Isso, a vantagem também dessa plataforma é que ela não tem limite como as outras, né? Então a gente pode ficar tranquilo, não vai encerrar no meio da nossa conversa. Tem uma pessoa que quer falar, que é o Enio, eu vou liberar.
O Enio, já liberei. Enio, pode apertar o microfone que você já está autorizado. Salve Maria. Salve Maria, senhor Salve Antônio. Maria, seu Enio. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Eu queria reforçar, né, a questão do texto, né, que foi proposto para a gente estar fazendo a leitura, né. Tem uma ênfase sobre essa questão desse texto, devido assim ter muitas direções, alguns esclarecimentos para nós ali, que sei que seja tudo algumas dúvidas aqui que eu queria levar até o próprio recorde, tudo e tal. Seu Enio, o microfone está ficando baixo para o senhor também, senhor Antônio? Sim, tá bem, O senhor bem consegue fraquinho. aumentar um pouquinho o microfone ou falar um pouquinho mais próximo do microfone, seu Enio, por gentileza? Nós não estamos conseguindo ouvir, seu Enio. Seu Enio, ficou muito distante a sua voz e está falhando. Não sei se é a internet ou é o Agora seu tá áudio que bem? está ruim. Agora melhorou. Melhorou? Eu pus o foninho. Ficou excelente agora. Pode falar, seu Peraí. Enio. E aí, beleza? Pode falar? Pode falar, seu Enio, tá dando para ouvir bem. Então, beleza. Eu tinha dito sobre a questão né, que eu reforcei esses dias no grupo, a leitura do texto, que esse texto, assim, esclareceu muitas coisas para mim e eu creio que deve ser algumas dúvidas também para outras pessoas, né? Algumas questões aqui que eu tinha escrito, não, antes mesmo de ver o texto, algumas dúvidas que eu tenho mesmo na questão do apostolado, né? Enfim, né, enquanto pai, buscando a questão sobre a educação, os estudos, e eu iria levar até mesmo o sacerdote, né? A gente tem aqui acesso às missas uma vez por mês, né? Então, eu iria levar o sacerdote, perguntar algumas coisas para ele, e acabou, na leitura desse texto, veio assim, claro mesmo a resposta, né? Uma delas seria a questão do apostolado, né? Às vezes a gente tem tantas propostas de apostolado aí para nós, a própria defesa da vida, a própria rede social é uma ferramenta para nós ali, né? Dar o testemunho da verdade, levar os princípios. Tenho aqui, talvez, creio que desde quando iniciamos o homeschooling, um ano antes, então uns 3 anos que tenho debruçado sobre estudos da fé católica, sobre educação domiciliar, em tudo, educação católica, né, e as encíclicas, Divino Magistri, a Tirbonimes, os documentos da igreja de sempre, né, dos santos padres. Então, isso dá uma motivação a fazer uma postagem, a se reunir com um grupo, a partilhar sobre aquilo ali, fazer uma reunião, enfim. E nesse texto, eu tive uma certa, como dizia o Sotoninho aí, né? A gente com mais discreto e mais calmo. É próprio da minha personalidade um pouco dessa questão da expansão, né? De ir à frente, falar e tal. Mas após a leitura desse texto, até mesmo diz essa palavra, né? Dentro desse texto fala sobre o pretexto de eficácia na própria ação apostólica, a tentação habitual consiste em se mostrar discreto acerca de sua fé, de agir com mais discreto, ser mais discreto, né? E quantos movimentos que estão em nossa volta aqui na minha cidade, alguns vereadores, questão de ideologia de gênero, contra aborto e tal, e às vezes as pessoas chamam a gente, não, vamos estar com a gente, tem essa audiência hoje, e às vezes eu já fiz presença lá, eu falei, poxa, e o texto vem cá, vem aqui me advertir sobre isso, porque às vezes você está ali lutando por uma bandeira, e antes de você pegar naquela bandeira, é só você ser católico. Antes de você pensar em levantar uma bandeira e falar, tem que ter homeschooling, o homeschooling precisa ser aprovado, é só ser católico. Se você ser católico, você vai defender uma verdadeira educação. Não precisa você levantar a bandeira homeschooling, né? E nossa, tem que ter esse PL, tem que ter esse projeto. Peraí. Se você ser verdadeiramente católico, você já vai defender a vida em todas as suas circunstâncias. Não vai precisar você estar no movimento, brigando, vestindo uma camiseta
E, assim, não estou desmerecendo, viu, pessoal? Por favor, não entendam isso. Mas o que eu entendi desse texto, que você vai levantando bandeiras, você vai se agregando a movimentos que são movimentos ecumênicos. Você tá ali, depois você tá ali na frente de um palco, sei lá, ou na frente dali numa câmara, num spawn, lutando sobre defendendo a educação, aí tá ao seu lado ali um protestante, um espírita, um muçulmano, e você tá todo mundo ali, vai chegar uma hora, o texto fala sobre isso, né? E chega uma hora que você vai ter que se calar na sua fé. Você não vai poder professar sua fé, porque você foi se envolvendo tanto naquele movimento, levantando tanto aquela bandeira, que vai chegar um momento, não, peraí, isso aqui você não fala, entendeu? Porque isso aqui é católico demais. Então, a gente tá defendendo a vida, viu? Estamos defendendo a vida. Mas isso aqui não fala, não. Porque vamos só defender a vida. Ó, é defender o homeschooling. E aquele casal ali, eles são evangélicos, e aquele outro ali é espírita, aquele outro sei lá, né? É, casal homossexual, enfim. Então você vai ter que ficar calado, não fala, não professa sua fé, não. Vamos só levantar a bandeira aqui, a gente precisa só do homeschool ser aprovado e tal. Então, esse texto vem ao encontro de trazer certa serenidade e dar uma certeza. A gente precisa ser católico e nada mais. É ser católico e nada Muito mais. bom. E é isso aí. Desculpa aí, Muito estendi bom, um Fred. pouco, Obrigado. mas é isso aí. Salve Maria, muito obrigado. E conte comigo. Muito obrigado, Sênio. Muito bom. Alguém mais quer partilhar, colocar ou perguntar alguma coisa? Aproveitando um pouquinho, seu Antônio, Pois não, São Marcos. também vou fazer uma ressalva do ponto que mais chamou a atenção da colocação do senhor aí. O projeto, né, a associação, esse, esse apostolado que o senhor está nos propondo a caminhar, ele é excelente, mas o que mais me chamou a atenção da fala do senhor foi o ponto da prática, né? Inclusive a frase que o senhor citou de um colega seu que dá o passo e que o Senhor Jesus vai colocando o chão embaixo dos nossos pés, né? Então, assim, isso me chamou a atenção que a gente precisa dar o passo, porque a teoria, ela é muito importante, que nós precisamos fazer o melhor, a gente tem que estar assim, informado, mas é muito importante dar esse passo da fé também, né? De a gente já começar a rebanhar os interessados. Com certeza, todos nós conhecemos outros pais schoolers, né? Outros que têm o mesmo objetivo, para a gente já ir arrebanhando, fazendo grupos, conversando, né? Instigando eles a esse projeto, a essa missão, a esse apostolado, né? A gente precisa ir começando, porque se a gente ficar só na área da teoria, a gente não evolui também, né? Então, gostei muito desse ponto que o senhor frisou aí, né? Me chamou bastante atenção e me incentivou, inclusive, a dar novos passos aqui na minha região. Não sei se outros também tiveram o mesmo toque que eu aqui. Muito bom. Isso é importante, né? Até Pois não. para partilhar aí o que foi falado, eu tenho instruído e ajudado bastante, né? O senhor Antônio sabe disso. Tem muitas pessoas me procurando, no particular, para me instruir sobre a associação, a criação. Então, estou à disposição nas regiões, nos estados do Brasil inteiro, que precisar de apoio. Eu estou aqui, sou de São Paulo, capital, mas já estou há 10 anos aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Então, estamos à disposição do que for necessário para a gente avançar. Muito bom. Alguém mais quer perguntar ou partilhar alguma coisa? A Andrea
Salesbran, ela só fez um comentário sobre no grupo aqui, né? Ser verdadeiramente católico basta. Gostei. Um comentário provavelmente do seu Enio aí, né? Da colocação do seu Enio sobre sermos verdadeiramente católicos é o que pode e deve incendiar, né? O mundo novamente e levar nossas crianças, tirar nossas crianças das garras do mal aí que o mundo quer levar elas e a gente tem que tirar, né? O comentário Sim, da Andréia está no chat. Um muito detalhe bom. importante, eu coloquei um link no canal do chat. O chat é aberto para que todos possam interagir, tá? Então, o canal, ele fica, para ficar organizado, ele fica como se fosse uma lista de conteúdos e conhecimentos para a gente poder fazer pesquisas e a gente poder ter todo esse conteúdo organizado. E o chat a gente pode já interagir, conversar. Então, quem ainda não está no chat, o link está no canal, é só entrar e a gente pode trocar informações ali, tá bom? Ô, seu Marcos, ah, esse chat ele só pode ser utilizado pela pessoa agora na reunião ou ele fica aberto? Não, ele está aberto, ele está aberto. Ele pode ser Acabando a ali. reunião, ele vai continuar aberto? É isso que eu queria saber. Sim, continua aberto. Ele é igual um grupo do Zap mesmo para conversar, tá bom? Entendi, beleza. Então, a gente pode ir com calma e se ajudando, né? Se a gente não conseguir atingir esse ápice da caridade, a gente fica naquela palavra de São Paulo, né? Suportai-vos uns aos outros. Quer dizer, se a pessoa ficar muito exaltada com alguma ideia, a gente tem paciência. E Deus vai dando a graça, a gente vai se ajudando, vai se partilhando os benefícios e talvez as dificuldades também, né? Às vezes a pessoa está sozinha, não tem com quem conversar e acaba precisando de um espaço para se expressar. Passado aquele momento, ela se tranquiliza, né? Então, que a gente possa ser prático também em todas as coisas, né? Eu queria ver se alguém mais quer colocar alguma coisa. Entendo que com o passar do tempo a gente vai também se familiarizando mais, né, com o aplicativo para falar, para se expressar, né? E então eu entendo que a gente pode e que o pessoal pode também fazer sugestões, Marco. E depois nós vamos anotando se esse horário tá bom, se a gente fica num tempo de 1 hora de reunião, se a gente estende um pouquinho mais, que hoje nós já estamos com 1 hora e talvez aí 7, 8 minutos, porque nós atrasamos um pouco a entrada, que eu fiquei meio perdido aqui, né? Mas aí o pessoal vai sugerindo. Então, esse nome aí, Marcos, acho que é Annenbeck, né? É o nome que poderia ser uma sigla nossa. Eu vou pedir para o nosso artista design aqui passar o desenho do nosso logo para você, para que a gente não use o do Instituto. Tá? O do Instituto vai dar um pouco de confusão se a gente usar nas associações, porque ele é muito divulgado. E aí o pessoal vai achar que é um trabalho do Instituto. Eu já disse aqui, é um trabalho da mesma pessoa que começou o Instituto, que sou eu. Mas eu estou começando com este grupo um trabalho que é um pouco maior até do que esse do Instituto, que é a gente conseguir organizar todo o nosso povo, não importa a quantidade, mas a qualidade de poucas pessoas que queiram realizar também aquele processo de devolver a Deus os seus direitos, né? De estabelecer o reinado social de Cristo na educação. E o N falou uma coisa muito interessante, e esse comentário também dessa irmã também. Quando você quando você estabelece a fé católica, ela beneficia todas as áreas, né?
a gente vai percebendo isso com clareza, né? Então, eu queria concluir essa reunião de hoje relembrando os princípios, né? Para a gente ficar bem gravado, né? O primeiro deles, que é importante a gente ter, né? É que talvez o mais fundamental, que é o dogma da graça, né? Entender que aquilo que Deus nos oferece que deve ser sustentado, desenvolvido com esforço, vem da graça, né? Então, para a gente entender isso, né? Essa graça, ela eleva a nossa alma, ela nos concede aí todos os benefícios, eleva as virtudes, né, que nós temos, e também nos cura, nos livra das feridas do pecado. Por isso nós somos da graça. Nós temos todas aquelas feridas do pecado, aquilo que até acho que foi citado, e é muito citado, que é o orgulho, né, a soberba, aquelas coisas. E a graça, ela nos preserva disso. Então, ela é fundamental. Esse princípio nós não podemos abrir mão, que é a vida da graça. Entender que clamar por Deus é um dever do católico. Mandar em Deus não é a oração do católico. Ordenar a Deus não é a oração do católico. O católico eleva a Deus um clamor, um pedido de socorro, né? O segundo princípio é que o homem é um ser social. Então, o homem, ele tem uma realidade natural, uma realidade social de vida. E essa realidade social de vida natural precisa ser de ter estruturas que possam iluminá-la, santificá-la, defender os direitos de Deus e combater as mazelas. Então, entender isso. Nós somos da graça para que a força do combate é sobrenatural. Nós precisamos entender que o combate é no mundo natural, que o homem é um ser natural. Ele não é anjo, não... ele tem toda uma realidade natural, né? O terceiro princípio muito importante, tendo esses dois claros, né? Ó, o dogma da graça, que nos sustenta e nos defende. Numa natureza que precisa ser elevada, que precisa ser transformada, que precisa ser iluminada, que é toda a realidade social do homem. Terceiro princípio, as obras que atuam nessa natureza, embora elas tenham uma origem sobrenatural da graça, elas são de cunho espiritual e temporal. O que é espiritual? Espiritual é aquilo ligado à hierarquia da igreja. São mosteiros, conventos, todas as obras que ainda restaram, né? Depois desse modernismo destruidor, as vocações que ainda sobraram, elas são de cunho espiritual. E tem as obras temporais, que é toda a realidade da estrutura social que está à nossa volta. A igreja, com a sua estrutura hierárquica, ela ilumina, orienta, corrige, admoesta e conduz toda essa realidade temporal, mas quem atua objetivamente nela somos nós, leigos, que não somos religiosos. Os trabalhos, a maioria deles são de competência dos leigos sob a tutela da igreja. Terceiro princípio. Vou tentar dar uma acelerada aqui para a gente não demorar muito, tá? Aí, o quarto princípio, né? Para a gente poder entender aqui o trem, é estar vinculado à autoridade da igreja. A obra católica só pode ser católica se tiver sob uma autoridade. Eu já expliquei aqui que eu iniciei esse processo, esse trabalho, conversando com um padre da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que nos assiste, nos orienta,
e ele entendeu que me era possível fazer. Então, eu estou submetendo isso à orientação dele, espero que ele continue nos orientando sempre. Também queria dizer para o pessoal que está aí nos acompanhando que amanhã, sexta-feira, e sábado, os padres aqui do Priorado de Ribeirão Preto, os padres da Fraternidade, vão visitar o Priorado. E nessa visita está incluída São Carlos, ao Instituto. Então, amanhã teremos 3 padres da Fraternidade aqui, pessoal. Às 7 horas da noite teremos uma missa. E sábado de manhã, às 10 horas da manhã, teremos outra missa. Esses padres chegarão por volta das 2 horas da tarde e ficarão aqui à noite. E no sábado, até antes das 10, estarão atendendo confissão e alguém que precise de uma orientação. É uma graça muito grande termos 3 padres aqui, né? Eles estão indo para Ribeirão e vão nos conceder essa graça de passar aqui. O quinto princípio, para a gente ir concluindo, né, é que a ação católica ela precisa ser aquilo que o Enio destacava, né? Confessional. Ela precisa se declarar católica e ela precisa ficar neste viés católico para que ela possa ser perseverar na sua identidade, né? Então, ela não é ecumênica, não se mistura, ela é católica, né? E o benefício maior que ela realiza é ser católica mesmo, né? Um outro item que a gente tem que entender é que a gente tem que ir definindo claramente os nossos objetivos. Em quais obras nós vamos trabalhar? Nós estamos pendendo para o lado da educação, né, pessoal? Parece que para nós isso vai ficando claro. Aí, dentro disso, a gente vai tentar privilegiar aquilo que já está sendo feito na área da educação, né? Para que a gente possa entender. Depois a gente vai ver os meios que se tem para isso, né? Tem os meios naturais, sobrenaturais e artificiais, né? Que é esse que nós estamos usando aqui, que é um meio já de comunicação que nos ajuda muito, bem usado, né? Depois a gente pincela melhor esses meios, tá, pessoal? Depois, a gente tem a necessidade, para concluir, de uma elite. O que é a necessidade de uma elite? É aquilo que eu falei sobre Jesus Cristo. Ele era envolvido com todas as pessoas, mas ele se dedicou à formação e à preparação de algumas pessoas. Nós queremos que todas as famílias tenham acesso à educação católica. Nós queremos que algumas famílias ajudem a estruturar e organizar uma ação católica que possa fazer com que isso se transforme num bem comum de todo mundo, num direito adquirido. Nós vamos trabalhar para isso. Muito obrigado aí pela atenção, pela dedicação de todo mundo, por estarmos juntos. Então, vai colocando lá no chat se o horário está bom, se está dando para você acompanhar, qual é a dificuldade, qual é o benefício, para que a gente possa ir adequando àquilo que é essencial o nosso trabalho. Muito obrigado, seu Cláudio, Enio, Marcos, e a todos aqueles que nos acompanharam. Então, nós estamos concluindo, pedindo que Deus nos abençoe, nos sustente, nos bons propósitos, nos livre das tentações, pelas mãos de Maria. Uma boa noite a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Acho que é só sair aqui da ligação, né?